Fala galera, o programa Carioca está começando para a sua, para a minha, para a nossa alegria. Então se acomode no sofá e dá só uma olhada no que vai rolar no programa de hoje. A segunda matéria sobre cinemas de rua, vamos te mostrar o Planetário da Gávea e se você não conhece, vai conhecer o Slackline, vai sambar na Pedra do Sal e passear no Forte do Leme. Se prepare, pois após a vinheta o programa vai começar. Seguindo com a série sobre cinemas de rua, hoje vamos mostrar o cinema da Sans Pena. No coração da Tijuca, no Rio de Janeiro, a Praça Sans Penha sempre foi uma área de lazer para os cariocas. Mas boa parte da população talvez não tenha ideia que há algumas décadas cinemas de rua marcaram época e fizeram parte da história do bairro. Vocês conheciam ou conhecem algum cinema de rua aqui na Tijuca? Não, conheço não. A Praça Sans Penha é passagem diariamente para muitos cariocas, devido à estação de metrô que tem parada na praça, mas nem sempre foi assim. No início do século XX, a Praça Sans Penha era apenas um lugar de encontro para os tijucanos, com apresentações de teatro para as crianças e uma feirinha artesanal. Enquanto isso, o centro do Rio de Janeiro recebia a primeira projeção de cinema do Brasil, e a novidade se espalha pela cidade. A partir de 1920, surgiram os primeiros cinemas de rua da Sans Penha, e a novidade tornou a praça ainda mais popular. Os cinemas eram um pouco o chamariz da praça. Da mesma forma como é a chamariz num shopping, ela é como se fosse uma loja âncora, o que atrai as pessoas para circularem e consumirem nas lojas. Os cinemas também faziam isso. E quando os cinemas acabaram na praça, a praça entrou em decadência completa. Acabou a vida noturna, acabou o ir e vir na praça. Numa praça como a Praça Sans Pena tinha Olinda, Carioca, Tijuca, América, a Metro, Arte Palácio, tudo ali. Então, eu me divertia com o cinema, né? Cinemas luxuosos como Carioca, com decoração externa elaborada em granito e internamente decorado com grandes espelhos e grossos tapetes, eram minoria. As brilhantes luzes que contornavam os letreiros podiam ser vistas de longe. A partir da década de 30, os lançamentos das chanchadas marcaram época nas salas e arrastavam multidões para os cinemas. Isso eles vêm aqui buscar porque nós vendemos. Não nada com a dívida estrangeira. Então, no momento da bela época, com o cinema mudo, a gente tem produções brasileiras que conseguem chegar às salas de cinema. As poucas que são feitas conseguem chegar às salas de cinema. Quando tem o surgimento do cinema sonoro na década de 20, no final da década de 20 para a década de 30, acontece que esses equipamentos que a gente tinha no Brasil já estavam defasados. E aí as salas de cinema aqui no Brasil começam a exibir filmes sonoros. E aí a gente tem uma questão engraçada que por um momento os realizadores brasileiros acham que isso vai ser uma grande vantagem para a gente. Porque quem que vai assistir filme estrangeiro falando em inglês, falando em francês, se você fala português? E aí a solução é a legenda, mas quem vai ler cinema? Ninguém quer ler cinema, eu quero ouvir cinema. Então eu vou continuar assistindo os filmes brasileiros. Inaugurado em 1940, o Cine Olinda chegou a possuir cerca de 3.500 lugares. Foi a maior sala de cinema da história da exibição carioca. Boa parte das salas passavam filmes musicais e dramas hollywoodianos. Filmes como Ben-Hur e Salomão e a Rainha de Sabá faziam sucesso. Alegria quanto a tudo que conquistou. A alegria é fazer o deserto florescer, trazendo-se água das montanhas. Filmes de desenho animado como Tom e Jerry faziam a alegria de crianças e adultos, aos domingos no matinê do Cinema Metro. Na época, os cinemas eram modestos, como Tijuquinha, sem ar-condicionado e com assentos de madeira sem estofamento. Vendia ingressos baratos e era caracterizado pela exibição de filmes antigos e do gênero Bang Bang. Nos anos de 1950, foi inaugurado o Café Paleta. Como era perto das salas de exibição, nos intervalos entre uma sessão e outra, as pessoas se deliciavam com café e sorvetes, o que tornou o lugar um ponto de encontro por muitos anos. O Cine Tijuca Palace foi inaugurado em 1967 pela cinematográfica franco-brasileira.
com a ideia de exibir apenas filmes de arte, mas passou a ser um cinema comercial, dividido em 2 salas, até que em 1982 fechou suas portas. A sala mantém-se fechada e praticamente intacta até hoje, e cogitam a possibilidade da sua reabertura. A ideia é fazer não só um cinema, como um espaço cultural, também com um espaço de show, uma mini casa de show, uma mini galeria com livraria, restaurante, bar, um espaço de referência que irradie cultura para o resto da Praça Sans Penha, assim. A Praça Sans Penha chegou a ter à sua volta cerca de 12 cinemas, 2 a mais que na Cinelândia. Por este motivo, era chamada de Segunda Cinelândia. Atualmente, isso é apenas história. Os prédios que antes abrigavam os populares cinemas, hoje dão lugar a comércios e igrejas. A estrutura de cinema de palácio, de você ter 1.000 lugares, 1.500 lugares, 2.000 lugares, ela ainda continua. A gente só tem um declínio dessa estrutura de palácio com... depois da inserção do home video, que a gente tem um declínio, uma retração, e aí a gente tem uma modalidade diferenciada da forma de consumir cinema, que são os cinemas localizados em shopping. Mas isso também não acontece só por causa do declínio do número de espectadores nas salas de cinema. Isso acontece no mesmo momento onde a gente vê que os centros das cidades, eles vão também ter um declínio de atenção urbanista das prefeituras. Então a criminalidade aumenta, a circulação de pessoas não é tão intensa quanto antes. Então, num local onde você tem uma alta criminalidade, você quase não tem movimentação de pessoas, é difícil de você manter um estabelecimento seguro e é difícil das pessoas se deslocarem até lá. Então é uma confluência de situações que fazem com que as salas de cinema de rua sejam fechadas. Para você ter uma ideia, eu não sou tão velha assim, eu tenho 30 anos de idade. Na minha infância eu ia em sala de cinema de rua em São Paulo. Mas tem gente que ainda guarda na memória o tempo em que os cinemas de rua eram a grande atração da Sans Penha, como o Irapuã Marques, que lembra até hoje dessa época de ouro. As pessoas iam ao cinema, entendeu? No matinê, de repente repetia até mais, via a segunda sessão, ia ficando lá, mas comia pipoca, muita criança ia também no matinê à tarde, mas beleza. Tem que voltar, pelo menos que seja um cinema ou 2, pô. Atualmente, na praça, só é possível ver vestígios dos cinemas, como este prédio tombado, que originalmente pertencia ao Cine Carioca e hoje dá lugar a um templo religioso. Mas na memória do tijucano ainda existe a esperança de que um dia espaços como este voltem a funcionar. Se voltarem, fica bom. Pô, não tem coisa melhor, é o cinema de rua. Se você pensa que é uma pessoa equilibrada, após o intervalo você vai saber o que realmente é equilíbrio. Nós já voltamos. Vamos relembrar a nossa época de escola? Viaje agora nas estrelas do planetário. Astrologia. Um nome que lembra aquelas aulas chatas sobre planetas em época de colégio. Mas o Planetário da Gávea vem inovando e mudando o conceito do tempo de escola. O Planetário da Gávea recebeu ano passado 500 mil pessoas, mostrando o universo de um jeito bem diferente. Um lugar mágico que nos faz parecer um verdadeiro astronauta. O Planetário é uma instituição de difusão científica, né? Ela já tem 43 anos, foi inaugurada em 1970 e foi criada num momento cultural bastante peculiar da cidade, né? E assim, se a gente se inserir no contexto internacional, o Planetário foi inaugurado no ano seguinte à chegada do homem na Lua. Dentro do Planetário, existem diversas máquinas, salas e experimentos onde é possível aprender muito sobre o universo, calcular seu peso em todos os planetas e estrelas, movimento de rotação e translação e sala de vídeo. A gente tem diversas atividades, né? A gente tem um museu de astronomia chamado Museu do Universo, é um museu interativo, tem diversos experimentos onde as pessoas podem aprender a respeito do sistema solar,
das estrelas, do sistema Sol-Terra-Lua, né? Falar um pouco do nosso satélite, enfim, de temas que são até relevantes do ponto de vista pedagógico, que são ensinados na escola e tudo mais. O Planetário tem um projeto social com ONGs, onde elas usufruem gratuitamente do planetário. E como contrapartida, eles dão uma amostra do trabalho que eles desenvolvem nas suas instituições. Então, se existe uma ONG voltada para dança, para canto, eles vêm aqui e fazem uma apresentação e existe uma troca entre os grupos que se apresentam. O Planetário vai completar 44 anos de existência em 2014 e mostra, cada vez mais, que aprender é muito divertido. Você sabe o que é slackline? Se você é uma dessas pessoas que consegue se equilibrar naquela cordinha, parabéns, virei seu fã. Conheça agora um pouco mais desse esporte. Foco, equilíbrio e concentração. Isso é tudo que você precisa para praticar slackline. O slackline é uma palavra em inglês, né? Ainda não foi traduzido para o português, uma palavra que realmente representasse o slackline, né? A gente tem que falar essa palavra em inglês, né? Em inglês significa linha frouxa, né? Line é linha, slack é como se fosse algo frouxo. Então slackline, linha frouxa. A prática do slackline começou em meados dos anos 80 na Califórnia. Escaladores tiveram a ideia de esticar suas fitas de escalada entre duas montanhas e começaram a caminhar sobre elas. E se engana quem pensa que o slackline é um esporte com muitas restrições. Não tem essa coisa de idade, de físico. Eu acho que se a pessoa tiver força de vontade, tiver perna, ela consegue praticar o slackline. Além de divertido, a prática do slackline traz benefícios para a saúde, para o psicológico e também para a estética. E para a mente vem essa coisa da concentração, né? Que aí é fundamental, você tá em cima de uma fita, você precisa se concentrar, você precisa um pouco esquecer tudo que está ao seu redor e focar ali no equilíbrio, focar em você. Então acho que isso ajuda muito, uma concentração, uma coisa de você achar uma paz dentro de você para conseguir realizar o exercício. Em termos de relacionado a condições físicas, você vai ter um tônus muscular aí na perna muito bom. Primeiro, se você estiver praticando na areia, já caminhar na areia já é algo que requer um exercício forte da perna. Então você vai estar toda hora saindo da areia, indo para o slack, pulando. Então isso já vai dar um trabalho de perna muito bom. Ah, mas é só a perna? Não, você está ali trabalhando no teu equilíbrio, você sem ver, sem sentir, você está trabalhando no teu corpo todo. Certo? O abdômen para manter o teu corpo no eixo, para não desequilibrar a tua cintura, o teu quadril. Os braços são fundamentais, então você mantém um braço aqui de cima para baixo para ficar trabalhando no equilíbrio. Uma coisa que você acha assim de repente, não é força nenhuma, mas quando você fica mais de meia hora, 1 hora treinando, você sente que o seu braço fica cansado. Você até fala, pô, não fiz nada com o braço, mas faz, porque o braço ele que vai te dar todo o equilíbrio aqui do jogo. Então é uma coisa que, a meu ver, trabalha o corpo todo. Aqui no Brasil, o slackline virou moda inicialmente nas praias do Rio de Janeiro. É comum passar pela orla e encontrar diversas pessoas se divertindo com o novo esporte. Atualmente, a prática se espalhou por todo o Brasil. Além de tudo, o slackline é um esporte altamente sociável. Você pode montar um slackline na praia e chegar alguém na praia e querer praticar e você não vai desgastar o teu aparelho se a pessoa praticar. E é isso, é só chegar e praticar. Acho que a ideia do esporte é sempre estar um ajudando o outro. Então, Mônica, vamos lá tentar praticar o slackline? Acredito que vai ser uma experiência incrível. Força. Isso, Chica. Maravilha, maravilha. Foi. Agora vai botar um pé na frente do outro. Calma. Pé na frente do outro. Isso, reto. Essa vida de repórter não é fácil. Não. Agora, isso. Vai. Perna uma na frente da outra.
lembrando que o olho tem que estar lá na ponta. Mantenha a perna dura. Ai, meu Deus! Isso aí. Isso. Não, até o final, vamos embora. Depois de praticar esporte, nada como música e uma bela paisagem para relaxar, não é? Depois do intervalo, voltamos com tudo isso para você. E aí, preparado para sambar? Então levante do sofá e vamos cair no samba na Pedra do Sal. A Pedra do Sal, do ponto de vista histórico, um dos lugares mais importantes do Rio de Janeiro. Na Pedra do Sal, que antes era chamada de Pedra do Quebra-Bunda e também Pedra da Prainha, os escravos da estiva descarregavam o sal que chegava no Rio de Janeiro. Na região também encontrava-se o Valongo, antigo comércio de escravos. A parte cultural da pedra traz o Rio Antigo, as rodas de samba com batuques em pratos. Valmir é um dos idealizadores e músicos da roda de samba, e ele fala do valor cultural do lugar. A importância cultural que vai estar sedimentada nesse espaço chamado Pedra do Sal, que é tão reverenciado, falado por tantos teóricos. Você pegar aí alguns escritos de Ney Lopes, de Monique Algras, de Roberto Moura, José Carlos Rego, você vai ter teóricos que vão estar o tempo todo abordando a cultura no Rio mais antigo, mas necessariamente vindo diretamente beber dessa água que é a Pedra do Sal. Quem passa por aqui em uma segunda-feira à tarde vê um lugar tranquilo, sem muito movimento, mas quando a noite vai chegando... Uma das mais frequentadas rodas de samba fica aqui, na tradicional Pedra do Sal, na zona portuária do Rio de Janeiro. Aqui onde tudo começou. E esses sambistas mantêm a tradição. Aos poucos as pessoas vão chegando, arrumando um lugar para sentar, os músicos chegam e logo começam a afinar os seus instrumentos. Cavaquinho, violão de 7 cordas, tamborim, surdo de marcação e tarol. Tudo milimetricamente ajustado para a festa, que acontece em um dia pouco comum. É de lei, tem toda segunda-feira a gente está aqui. O grupo todo se reúne para se divertir. Sambinha, né, cara? Segunda-feira, depois do trabalho, pago de Pedra do Sal, cervejinha gelada. Sabe como é que é? Pedra do Sal é bom. Apesar de ser segunda, é aquela famosa ressaca, mas não é ressaca. O samba renova, não ressaca. E a Pedra do Sal tá na história, né? Do Porto, do samba, de tudo, de tudo. A pedra é a pedra. Só você vindo para você saber quem é a Pedra do Sal. O que chama atenção na roda de samba da Pedra do Sal é que os sambistas não usam microfone para cantar. Todas as músicas são cantadas no gogó. Vamos agora para o Forte do Leme. Além da linda paisagem, você vai conhecer um pouco da história desse lugar. Uma paisagem exuberante. As praias do Leme a Copacabana, o Pão de Açúcar, Niterói e as belas ilhas do Rio de Janeiro são vistas aqui de cima. Se congelarmos a imagem por alguns momentos, parece que estamos diante de um quadro pintado por mãos milagrosas. Hoje, a TV Uniswan veio até aqui, no Forte do Leme. E quem vai apresentar pra gente, vai contar a história, vai apresentar tudo, é o Coronel Joel. E aí, Coronel Joel, vamos lá conhecer? Vamos, o nosso Forte Duque de Caxias, ele tem suas origens no antigo Forte da Vigia, ou Forte do Vigia, em 1776. E ele é mais conhecido como Forte do Leme,
por sua localização no bairro do Leme, em plena Zona Sul, e mais uma maravilha da nossa cidade do Rio de Janeiro. O Forte do Leme participou de um projeto de reflorestamento em parceria com a comunidade do Leme, a prefeitura e outras instituições ligadas ao meio ambiente. Estava localizado numa área totalmente degradada e em 1987 se iniciou esse processo de reflorestamento e hoje nós temos essa maravilha da fauna e flora retornarem com toda a sua pujança. Voltando o verde, voltando a vida a essas elevações aqui, localizadas aqui no bairro do Leme, e mostrando que a natureza, com um pouco de ajuda, ela vem e retoma o seu lugar. O Forte do Leme foi construído pelo Marquês Lavradio para integrar o sistema de defesa marítima. Hoje é um ícone da paisagem do Rio de Janeiro. A entrada da Baía de Guanabara, ela tem um sistema de defesa que ele é todo integrado entre os diversos fortes e fortalezas que a compõem. Devido à importância estratégica dessa baía como portos, a localização em relação, na época, às outras províncias do país, havia necessidade de um sistema de defesa onde um forte cobria o outro nesse sistema de defesa. E no final dos anos 1800, esse sistema teve que ser totalmente modernizado. E o Forte do Leme, ele foi reestruturado com novos armamentos. Essa reestruturação ocorreu graças à Revolução Industrial. Com ela surgiram novas embarcações que o Forte não conseguiria combater. Aqui estão 2 dos nossos 4 poderosos obuseiros 280 mm Krupp alemães, né? Esse armamento ele é fruto da modernização do forte no início dos anos 1900. A necessidade de combater as novas embarcações que eram agora confeccionadas, fabricadas em aço. Além da história e dessa bela paisagem, o Forte do Leme oferece colônia de férias para as crianças no mês de janeiro. E olha, não é só isso. São 22 turmas, né? O total é de quase 450 crianças, incluindo 3 turmas de especiais, e fazem atividades variadas. A gente tem cerca de 30 atividades diferentes que vão se revezando durante 2 semanas, 10 dias de colônia. Cada dia uma atividade diferente. A gente procura motivar bastante as crianças, ou seja, a nossa missão, nosso objetivo é realmente estimular a prática da atividade física e estimular a alimentação saudável, um estilo de vida saudável. O programa de hoje foi gravado na Praia do PP. A faixa de areia próxima ao quebra-mar foi batizada em homenagem ao esportista Pedro Paulo Carneiro Lopes, conhecido como PP. PP era esportista e tinha um quiosque que levava seu nome justamente neste ponto da Praia da Barra. Foi campeão mundial de voo livre, campeão carioca de hipismo, um dos 30 melhores surfistas do mundo, entre outros títulos. O esportista era o perfeito menino do Rio e seu quiosque foi o primeiro a ter sanduíches naturais e frequentados por muitos surfistas. Foi um prazer passar esse tempo com você. O programa Carioca está acabando, mas mês que vem estaremos de volta. Tchau! Estamos de